Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João relata um milagre do Senhor Jesus Cristo que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6. Vou te convidar a ficar em pé em reverência a essa santa palavra. A partir do verso 1, diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Te damos graças, Deus, porque o Senhor é um Deus extraordinário. É um Deus que de maneira extraordinária operou sinais e prodígios no passado e opera ainda no dia de hoje. É um Deus sustentador, um Deus bom, um Deus fiel. Te damos graças por estarmos aqui reunidos na Tua casa nessa noite, meu Pai, e agora em volta da Tua palavra lhe rogamos uma porção de graça para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu lhe peço isso sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui, que o Teu Espírito Santo possa falar em nome de Jesus, possa trazer aquela palavra vinda do alto, do trono da graça, para que ela, como flecha, penetre no coração de cada um que está aqui no templo conosco, aqueles que estão conectados conosco também nessa hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Dá-me graça para transmitir essa palavra. Eu dependo inteiramente do Senhor e estamos todos aqui, Pai, à Tua inteira disposição, porque queremos mais de Ti nessa noite. Assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? Esse milagre feito por Jesus, da multiplicação aqui dos pães e peixes, ele aparece nos 4 evangelhos. Ele é o único milagre relatado assim nos 4 evangelhos, e por conta disso, ele é considerado realmente um milagre universal, porque os 4 evangelistas escreveram para destinatários diferentes e com propósitos diferentes. Entenda bem, os evangelhos não são uma biografia de Cristo. Foi uma mensagem que o Espírito Santo de Deus moveu cada um desses 4 evangelistas a relatarem feitos de Jesus Cristo, mas com o propósito de transmitir uma mensagem para um povo diferente. E como tinham destinatários diferentes, a mesma mensagem, ela é adaptada, no sentido da forma como ela foi relatada por cada um dos 4 discípulos, cada um desses 4 evangelistas. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus como o Messias, aquele que haveria de vir. Ele apresenta Jesus como o rei dos judeus, e ele escreve aos cristãos judeus. Diferentemente, por exemplo, de Marcos, que vai apresentar Jesus não como rei, mas como servo. E ele escreve aos cristãos lá de Roma,
Por isso que a tônica e a entonação e a forma dele escrever e relatar o seu evangelho é um pouco diferente da de Mateus. Lucas vem apresentar Jesus Cristo como Filho do Homem. Ele retrocede a genealogia de Jesus, por exemplo, até Adão. Mateus, se você abrir aí no capítulo 1 de Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus Cristo sendo retrocedida até Abraão. Lucas não, ele vai fazer um pouco diferente. Ele quer mostrar que esse Jesus que andou aqui na terra, ele realmente era carne. Ele não era uma alma vivente, ele era um homem. E ele descendeu de homem. Por isso a genealogia ela é retrocedida até Adão. E o destinatário de Lucas escreve aos gentios, em todas as partes. Aos crentes, aos gentios crentes, em todas as partes. João, um pouco diferente, vai apresentar Jesus como Filho de Deus. João vai dizer, olha, esse homem que andou aqui entre nós, realmente ele é o Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado que caminhou entre nós e viveu aqui entre nós por 33 anos. E ele escreve, o seu evangelho é destinado tanto aos gentios como aos judeus de todas as partes. Por isso que a forma do relato é diferente. E nós vemos esse mesmo milagre sendo relatado nos 4 evangelhos, justamente para poder mostrar essa supremacia de Cristo. Esse Cristo como Filho de Deus, esse Cristo, para que essa mensagem chegasse a todos aqueles aos quais o Senhor Deus desejava que tomassem conhecimento, e chegou a nós hoje. Glória a Deus por isso, porque podemos olhar para esse milagre e ver a maneira como o Senhor Deus opera. Ver como o Senhor Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, e nada é mais confortante, querido, para nós cristãos, nada é mais tranquilizador para o nosso coração, sabemos que temos um Deus que zela por nós. Sabemos que não somos órfãos nessa terra, que a gente não anda errante nessa terra, sem eira nem beira, sem paradeiro nem destino, como se estivéssemos jogados ao léu, à própria sorte, e cada um que vai ter que se virar nessa terra. Não é assim a nossa trajetória. Não é assim a trajetória do Filho de Deus. Não é assim a trajetória daquele que entregou o seu coração a Jesus. Por quê? Porque o próprio evangelista João, no capítulo 1, verso 12, ele vai fazer essa distinção entre aquele que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. Ele vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que confiam no Senhor Deus, realmente se tornam filhos de Deus, e agora, como filhos de um Pai zeloso e amoroso, estão sobre a sua tutela, sobre o seu cuidado. E nós vemos, quando voltamos os olhos para a história do povo de Deus na Bíblia, nós vemos os relatos de Deus cuidando desde o início, desde Adão, Deus cuidando dos patriarcas, Deus providenciando, Deus guiando, Deus cuidando do seu povo, promovendo a libertação deles da escravidão no Egito, aquela jornada de 40 anos no deserto, Deus cuidando, Deus provendo, Deus dando graça ali na entrada da terra prometida, Deus pelejando, Deus trabalhando, Deus fazendo realmente coisas extraordinárias, como em Josué capítulo 6, onde esse homem de Deus vai orar e a terra vai parar de girar, porque ele orou e porque Deus tinha um propósito nisso, coisas realmente feitas extraordinárias para manifestar o poder de Deus e o cuidado dele para com os seus filhos, para conosco. Vemos no Novo Testamento o cuidado do Senhor para com a sua igreja, constituindo e sustentando. Quando olhamos para a história da igreja, ali pós-apostólica, vemos o cuidado do Senhor sobre mesmo apesar de tanta perseguição que os nossos irmãos cristãos sofreram nos primeiros séculos, ainda assim o Senhor esteve sustentando a fé de cada um, animando e encorajando, e essa graça nos alcança ainda hoje. Ainda hoje somos guardados, somos alvos do milagre, da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, e sem dúvida nenhuma,
Quando falamos sobre cuidado de Deus, sobre o amor de Deus, a gente tem que ressaltar que a maior prova de amor de Deus para conosco é Jesus Cristo. Sem dúvida alguma. Jesus é que faz sentido. E Ele é a expressão maior do amor de Deus para conosco. João 3,16, o evangelista vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão elevada, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha realmente vida eterna. Jesus Cristo, Romanos 5,8, diz que mais Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a prova maior do amor de Deus, querido, é Jesus Cristo. E esse amor de Deus é manifesto através da sua graça sobre nós. E a maior manifestação da graça de Deus sobre o ser humano é Jesus Cristo. É ter enviado o seu Filho realmente para morrer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados e nos reconectar a Deus. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de, dentro desse milagre aqui relatado no capítulo 6 de João, falar a respeito dessa graça de Deus, que é abundante sobre as nossas vidas. Essa graça de Deus que realmente é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, todas elas. A necessidade maior do ser humano, eu já disse aqui inicialmente, que é a salvação. Todo e qualquer milagre que Deus operar na sua vida, ele não vai fazer sentido em algum momento, ou ele vai ser superado em algum momento. Por maior que seja o milagre que o Senhor Deus operar na sua vida, um dia todos nós fecharemos o olho na face da terra, ou Cristo virá nos buscar. Um dia a nossa jornada nessa terra ela vai se encerrar por um caminho ou por outro, pelo arrebatamento da igreja, que é o que tanto desejamos, ansiamos e esperamos confiadamente na promessa do Senhor Jesus Cristo, ou então quando o fôlego da vida cessar nos nossos pulmões. Então, qualquer outro milagre ele se torna secundário, querido. O mais importante é a salvação em Cristo Jesus, porque a gente olha para frente com confiança na vida, com a certeza e a convicção de que o céu nos aguarda, apesar de qualquer coisa. Nessa terra o Senhor disse, mesmo nos avisou que teríamos tribulações, dificuldades, choros, momentos difíceis, momentos de angústia, mas que a gente podia crer e confiar que Ele iria para o Pai, iria preparar um lugar muito melhor do que esse aqui, para onde nós iríamos, um lugar que não haveria mais choro, nem dor, nem sofrimento algum. Por isso que a salvação é o bem maior que o cristão pode carregar dentro do seu coração. Mas nessa terra nós temos necessidades. Nessa jornada nós enfrentamos problemas, empecilhos, e aqui nós vemos o agir de Deus e o manifestar da graça dele dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Nós vemos aqui que Deus conhece, querido, as nossas demandas e necessidades. Deus conhece. Nós vemos aqui que Jesus Cristo estava sentado no monte ensinando, e ninguém chegou perto dele para poder cutucar, para dizer: Jesus, está na hora do almoço. Jesus, o pessoal está reclamando que está com fome. Jesus, vamos encerrar a reunião, porque está passando o horário, o pessoal precisa comer. Ninguém precisou de falar nada para Jesus. Jesus percebeu. Jesus sabe de todas as coisas, querido. O Senhor Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece. O povo não precisou se manifestar, porque o Senhor Deus conhece as nossas necessidades. O Senhor Deus sabe onde mora a nossa dor. O Senhor Deus sabe a hora que a barriga dói. O Senhor Deus conhece, querida, a sua realidade. Ele sabe da sua demanda. E que coisa boa e confortante é sabermos que, antes mesmo de nós falarmos ou declararmos alguma coisa para o Senhor, Ele já conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 está registrado isso. Verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces, querido.
O Senhor conhece o seu coração hoje. Ele sabe daquilo que você precisa hoje. Aquiete sua alma. O Senhor sabe das suas necessidades do dia de hoje. Aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. Sabe, não se deixe o seu coração ficar turbado ou preocupado. Será que Deus está me vendo? E por vezes o inimigo da nossa alma, o acusador, ele tenta soprar algumas coisas no nosso ouvido para a gente ficar desestabilizado. Coisas como, olha, Deus não está te vendo, Deus não te conhece, você é somente um no meio da multidão, ninguém sabe do seu problema, e esquece que não tem solução. Queridos, que coisa boa, e eu quero enfatizar isso, é sabermos que Deus conhece a nossa demanda, Deus conhece as suas necessidades nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Deus conhece o seu coração, Deus conhece antes de você preparar para vir a essa reunião aqui hoje, Ele já sabia o que estava no seu coração e na sua mente, a motivação que te trouxe aqui nessa noite. O Senhor sabe das preocupações em relação ao sustento da nossa vida, Ele sabe disso. E é tão interessante a gente perceber que logo lá no início do ministério de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, o próprio Jesus veio falar a respeito disso, sobre não andar o quê? Preocupado, não andar com o coração sobressaltado, não andar angustiado em relação às demandas da vida, em relação às necessidades, porque todas elas haveriam de ser supridas, se andar com o Senhor. Mateus capítulo 6, verso 31, portanto, por que vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que preocupam com essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal, não sofra por antecedência, não fique se angustiando em relação ao amanhã, porque Deus é que conhece o amanhã e Deus vai prover o amanhã. Descanse no Senhor. E essa mensagem o Senhor Jesus veio trazer lá no início do seu ministério, para justamente apresentá-la ao povo e apresentá-la a nós hoje, dizer: ei, aquieta o seu coração, aquieta o seu coração. E hoje a gente tem tantas demandas, né? Tantas demandas nós temos: aluguel, água, luz, telefone, internet, celular, escola dos filhos, plano de saúde, academia, veterinário, pet shop. Tanta demanda que a gente vai fazendo na vida: inglês, natação, jiu-jitsu, vôlei. Tantas coisas a gente vai criando, demandas para nós mesmos, tantos compromissos a gente vai criando para nós mesmos. Mas a palavra do Senhor vai dizer: ei, aquieta o seu coração. Aquieta, Deus sabe de todas as coisas que a gente precisa. Descansa no Senhor. Deus mostra a grandeza, sabe, da bênção e da graça dele sendo manifestada nas nossas vidas, querido, à medida da nossa necessidade, exatamente na medida certa, exatamente. Do verso 1 ao verso 7, aqui nós vemos esse manifestar desse milagre, onde Jesus Cristo multiplica esses pães e peixes e alimenta essa grande multidão, sabe? Isso vem mostrar para a gente que na economia de Deus, quanto maior é a nossa necessidade, maior é o milagre que Ele tem. Você pode dizer amém por isso? Quanto maior é a nossa necessidade, maior é o milagre. A medida do milagre é justamente a nossa necessidade. Havia uma multidão aqui para poder ser alimentada, uma multidão faminta. Jesus sabia quantos eram? Não, mas se fosse 10 pessoas, já era muito para 5 pães e 2 peixes. Aquele lanche era para um só, não era para 5, não era para 10 pessoas, não era para 50, e muito menos para essa multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças, adolescentes e jovens, que comem, que têm uma disposição para comer, que é uma coisa fabulosa. Mas Jesus sabia, o Senhor Deus sabe, o Senhor Deus conhece justamente a medida do milagre, é o tamanho exato da nossa necessidade, é o tamanho exato. Nós vemos, querido, que Deus ele não é surpreendido pelas circunstâncias e nem pelas coisas, por isso que a gente pode descansar. O Senhor Deus não foi, Jesus Cristo não foi surpreendido aqui nos versos 5 e 6, ele sabia o que ele ia fazer. Quando vemos aqui no verso 5 ele dizer:
ele questionara Filipe, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha, disse a Filipe: onde é que nós compraremos pão? E o verso 6, mas dizia isso querendo experimentar, porque ele mesmo sabia o que ia fazer. Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia daquela multidão, ele sabia que ele iria operar aquele milagre. Nada passa desapercebido, querido. Hebreus capítulo 4, verso 13, vem dizer isso, que não há criatura alguma encoberta diante dele, não há criatura alguma. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Deus vê a sua casa, Deus vê o seu trabalho, Deus vê cada uma das circunstâncias da sua vida, Deus sabe exatamente de todas as coisas, sabe? E às vezes Deus usa, geralmente, as coisas que estão nas nossas mãos para, através delas, fazer o extraordinário. Nós vemos aqui ele usando os 5 pães e 2 peixes que estavam na mão desse menino, o que era realmente insuficiente, o que era pequeno demais, o que poderia ser desprezado, o que poderia nem ter sido mencionado, o que poderia nem ter sido levado em conta, Fizeram um apanhado geral, de repente, para poder fazer os discípulos ali, de repente, para fazer um lanche comunitário. Vamos ver se aqui o pessoal trouxe comida de casa e a gente faz um lanche comunitário aqui, divide cada um pouquinho. E daquele apanhado geral, André viu que só tinha um menino que trouxe, que estava preparado, que a mãe mandou um lanche com ele. E ainda assim, André, eu imagino, de uma forma muito recatada, deve ter chegado perto de Jesus e falado: Jesus, só tem um menino aqui com um lanchinho. Mas isso realmente não é nada. Mas aquele nada ali, aquilo que era desprezível, aquilo que era totalmente improvável, foi justamente o que Deus usou. O que foi suficiente para o Senhor Deus, para Jesus operar um milagre ali. Sabe, querido, e nós vemos na vida desse menino que, se ele tivesse ignorado ele mesmo, se o menino nem tivesse se manifestado para poder dizer, ou não tivesse colocado à disposição de Jesus aquilo que ele tinha nas mãos, ele teria perdido uma grande oportunidade. Jesus ia fazer o milagre de outro jeito? Faria. Se o menino não tivesse disposto ali os seus 5 pães e 2 peixes, Jesus faria o milagre? Faria o milagre. Mas ele quis usar aquilo que estava na mão do menino, que era muito pequeno, mas foi aquilo que ele quis usar. Sabe, isso mostra para a gente também, quando a gente olha para a vida desse menino, a questão do desprendimento. Sabe, sobre ser generoso, sobre ser um abençoador na vida dos outros, sobre não ser egoísta. Se aquele menino tivesse sido egoísta, ele teria perdido o privilégio de ter sido usado para abençoar toda aquela multidão. Eu gosto de imaginar esse menino chegando em casa, esse menino voltando para casa e a mãe perguntando para ele: e aí, meu filho, você comeu? Ele fala: mãe, eu comi? Eu e mais um montão de gente nós comemos do seu lanche. Mas como assim? E aí eu imagino esse menino contando: mãe, você não dá conta, um monte de gente que comeu do seu pão e aqueles peixes que a senhora preparou. Por quê? Porque esse menino teve despreendimento, teve generosidade, ele teria perdido essa grande oportunidade. Sabe, querido, deixa Deus te usar onde você estiver. Deixa Deus usar a sua boca para poder levar uma palavra a quem está do seu lado, como terra seca, precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Deixa Deus usar os seus braços para você ser instrumento dele para abraçar alguém que precisa de, através de um abraço, se sentir amado. Deixe o Senhor usar a sua carteira, o seu bolso, o seu dinheiro para abençoar a vida de outros. Deixe-se ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Nós vemos aqui também, para receber a bênção de Deus é necessário ter obediência, é necessário ter disposição, sabe? Nós vemos esse povo todo, Jesus Cristo mandou que eles se assentassem para comer, e o povo todo se assentou para comer sem ter comida. Jesus ainda não tinha operado o milagre, mas o povo obedeceu a ordem dele. Se o povo tivesse negligenciado, se feito oposição, falado: não vamos sentar não, a gente está de pé ou nós estamos indo embora, teriam perdido. Seja obediente. É necessário, para o milagre acontecer, ter obediência. Caminhar no cristianismo requer obediência e fé.
e fé. Obediência e fé devem andar juntas, de mãos dadas, para que realmente os milagres de Deus aconteçam nas nossas vidas. Você tem necessidade hoje? Caminhe em obediência e fé na presença do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer isso. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Não se vê, mas espera, mas obedece, mas continua a trilhar o caminho, mas continua a olhar para Cristo, mas continua a esperar do Senhor o milagre, o agir dele, que realmente é extraordinário sempre. Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, que mostra a respeito da graça abundante e suficiente de Deus, é a gente fazer um exercício mental, de sempre olhar para trás e ver os feitos de Deus nas nossas vidas. O verso 2 aqui, a gente vê que essas pessoas já haviam testemunhado, e a grande multidão o seguia porque via os sinais. O povo já tinha visto os sinais de Jesus algum tempo atrás, e por isso estavam seguindo ao Senhor. Sabe, querido, eles já tinham testemunhado milagres, e nós somos propensos muitas vezes a esquecer os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Por muitas vezes na caminhada, nos momentos de aperto, de dificuldade, nos momentos de choro, de angústia, às vezes de lágrimas, a gente é tentado a esquecer que o Senhor já fez milagre há um tempo atrás. E muitos, e o mais triste disso, é ver alguns irmãos de fé desmotivando de prosseguir na caminhada, de prosseguir no cristianismo, porque alguns vêm dizer: ai, eu estou desanimado, ai, eu estou frustrado com coisas, frustrado às vezes porque Deus não respondeu, porque Deus não agiu do jeito que queria agir. Sabe, querido, em nome de Jesus, traga na sua memória os feitos de Deus na sua vida, para que isso gere fé e encorajamento no seu coração, para prosseguir na caminhada. São esses feitos, quando a gente olha para o retrovisor da vida, é que realmente gera esperança no nosso coração, de saber que o Deus que agiu lá no passado, Ele continua sendo Deus. Deus não enfraqueceu, Deus não ficou menos potente, na verdade Ele continua sendo onipotente, aquele que tem todo o poder. Lamentações, capítulo 3, verso 21, vem dizer exatamente isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que anima a minha fé, quero trazer à memória aquilo que enche o meu coração de vontade de prosseguir na caminhada. Salmo 105, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Lembrai sempre. E por último, eu quero ressaltar aqui o verso 11. O verso 11 que vai dizer que a oração é o ponto de contato nosso com Deus. A oração, Jesus Cristo aqui, Ele orou, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Jesus Cristo orou, Jesus Cristo deu graça. Querida, a oração é o nosso ponto de contato com Deus. A oração é a forma como nós nos achegamos, é a nossa forma de falar com Deus. Deus fala conosco através de sonhos, através da sua palavra, através de uma mensagem, através de uma música, através de coisas, mas nós só falamos com o Senhor através da oração. Quando realmente abrimos os nossos lábios, dobramos o nosso joelho, quando clamamos ao Senhor, quando apresentamos a nossa demanda ao Senhor, sabe? E não despreze isso, não despreze a oração na sua vida. Não despreze pagar o preço em oração, firmar propósitos de oração com o Senhor. Não despreze, querido. A oração deve ser realmente a principal estratégia e não a última opção. Não é porque não teve outro jeito de resolver que agora eu vou orar. Não, coloque a oração sempre em primeiro lugar. Apresente a demanda ao Senhor sempre em primeiro lugar, para que realmente o Senhor possa manifestar. Filipenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer isso: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fazer isso nessa hora. Vamos colocar de pé?
gostaria de orar com você. Gostaria que você realmente apresentasse aí o seu clamor, a sua necessidade ao Senhor. Deus já sabe disso. Deus já sabe. Então você vai falar: pastor, então por que eu tenho que apresentar a Deus se Deus já sabe? É porque Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir dos seus lábios a sua dependência dEle. Você declarando: Deus, eu preciso de Ti. Deus, entra na minha casa. Deus, entra lá no meu trabalho. Deus, entra no meu negócio. Deus, vai lá no hospital, alcança meu parente. Deus, eu estou com alguém enfermo dentro da minha casa. Senhor, eu estou enfermo. Deus, toca em mim. Deus, restaura a minha vida. Deus, restaura o meu casamento. Deus, restaura os meus relacionamentos. O Senhor quer ouvir, meu querido, porque isso é manifestação do seu coração de dependência do Senhor. É você dizendo: Deus, eu sou insuficiente, Deus, mas eu creio no Senhor que é o onipotente. E em nome de Jesus, não despreze aquelas coisas que estão nas suas mãos, porque às vezes vai ser isso aí que você acha que é pequeno demais, é o que Deus vai usar. A graça de Deus, querido, ela é suficiente para alcançar a sua necessidade nessa noite. Ela já foi manifesta através da salvação, quando você entregou o seu coração a Jesus. Mas o Senhor Deus, Ele é muito mais abundante do que podemos pensar ou imaginar. A palavra do Senhor diz que os planos dele a nosso respeito são planos de paz. Portanto, apresente nessa hora o seu coração, sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus de milagre. O Senhor Jesus operou milagre no passado, ó Deus, manifestou o poder, meu Deus, e o Senhor continua sendo o mesmo ainda hoje, que opera sinais, prodígios, para mostrar que o Senhor continua sendo Deus. Meu Pai amado, e obrigado pela tua graça, a tua graça que é, a tua maravilhosa graça que é suficiente, meu Deus. Deus, é suficiente para nos salvar, meu Deus, mas também é suficiente, meu Deus, para trazer a solução para os nossos problemas da nossa vida, para intervir, meu Deus, e para manifestar o poder do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço que essa palavra possa, ó Deus, gerar força e fé no coração de cada um nessa noite, para que, ó Deus, possam prosseguir na caminhada, olhando firmemente para o alto e crendo que o milagre virá. Meu Deus, eu lhe peço, completa essa palavra com sinais, prodígios e milagres da tua parte na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido.